Então, Júnior, de forma prática, como a gente faz cada etapa dessa de introduzir o alfabeto para as crianças? Tá, eu aconselho fazer assim, por exemplo, primeiro como você vai lá, começa trabalhando com sons ambientes, tá? Brincando com sons ambientes. É claro que, por exemplo, você está lá na sua casa, você não vai conseguir fazer todos os sons ambientes, mas hoje, graças a Deus, a gente tem internet, YouTube. Tem brinquedos também. Isso, tem brinquedos que você aperta o botãozinho, né? Sai e tal o som. Então, brincar e manipular esse som. Começa indicando o som. Por exemplo, você vai colocar lá um passarinho, um boi e uma abelha. Aí você coloca o som do passarinho no MP3, você pode baixar do YouTube. No celular. Se você procurar no YouTube lá, Sound Effect, lá efeitos sonoros no YouTube, você vai achar um monte de coisa. E eu faço isso, eu baixo de lá, crio minhas sequências, etc. Aí a criança começa indicando, é esse somzinho aqui, é isso, é esse somzinho aí. Aí depois você pode brincar com esses sons e sequenciá-los. Primeiro coloca lá a abelha e o passarinho. Aí ela vai ouvir a abelha e passarinho, ela tem que pegar lá a figurinha abelha e colocar abelha e passarinho. Pode ser isso. Então você pode trabalhar com imagens, né, com flashcards, para ir colocando em sequência. Mudando essas sequências, porque isso vai ajudar também na memória de curto prazo, que a criança usa bastante, tá? É muito importante isso também. Aí depois você começa junto com isso trabalhar com os sonzinhos dos fonemas mesmo, né? Os fones. Por quê? Aí você mais trabalha com dramatizações, é igual eu falei. Através de livros tem, você começa a brincar com a criança, vamos ouvir aqui o sonzinho do ventilador, né, e da chuva. Então tá lá, aí ele vai ouvir lá, e a chuva, tá? Aí com figuras, você coloca o ventilador e uma chuva. Quem se ouviu primeiro? Esse. Quem se ouviu por último? Mesma coisa com sons ambientes, só que agora com sons, né, já visualizando o alfabeto. Você fala, os grafemas. Daqui para frente eu vou começar a trabalhar com os grafemas, né, com o alfabeto. Trabalhou isso, a criança dominou todos, né, brincou, manipulou bem todos, etc. Aí você começa a trabalhar o alfabeto, não da sequência como a gente aprende, não da sequência do alfabeto mesmo. Começa com as vogais, são mais fáceis de pronunciar, mais fáceis de brincar e elas são prolongadas. Depois vai para as consoantes prolongáveis, também são mais fáceis de pronunciar. Isso. Aí tudo isso. Essas crianças já brincou, elas já brincaram com esses sons. Então ela vai ser mais fácil você manipular eles. E aí você começa a indicar, essa letrinha é o F. Tá? Mas o sonzinho dela não é F, o sonzinho dela é F, tá bom? Aí você já começa a indicar. É claro que você não precisa de uma vez, hoje a gente vai aprender o alfabeto. Aí você ensina todo o alfabeto para a criança no primeiro dia. Não, né, meu? Vai encher os picuados da criança, né? Então não, faz lá 1, 2, no segundo dia ensina mais um, recapitula o que você já aprendeu, e aí vai criando uma evolução ali dos grafemas. E aí você vai depois para as consoantes que não são prolongáveis, que são mais difíceis de trabalhar. Mesma coisa, a criança já trabalhou com dramatização, etc. Faz lá a associação com ela. Porque depois que a criança entende, olha só, que letrinha tal faz tal som, e que letrinha tal às vezes faz até mais de um som, né? Porque tem grafema que faz mais de um som. Aí, o que a criança tem na cabeça dela? Ela tem o princípio alfabético bem trabalhado. E aí, depois disso, você já começa a formar as sílabas, vai formando as palavras menores, com 3 fonemas, tipo uva, né, ovo, né. Começa com oi, ai, ui, ei, né? Não vai colocar um Y lá, assim, sabe, já um W, entendeu? Não precisa atrapalhar. Vai um X, né? Não precisa, sabe? Atrapalhar. Faz sempre mais o simples o mais complexo, tá? E aí já coloca Lexo pra criança ler, né? Primeira palavra, né? Aí você atrapalha a criança, entendeu? Da mesma forma que os fonemas você segue uma sequência que do mais fácil ao mais difícil, as letras também. Você começa com as letras mais fáceis, né, com as palavras, né, começa com umas palavras mais fáceis e vai para as palavras mais difíceis. Você vai trabalhar as palavras com os fonemas mais fáceis primeiro. Por exemplo, eu falei da uva e do ovo, né? Uma vogal, né,
em uma consoante, tá? Aí o, tá? Aí você vai aí você vai juntando. O que eu fiz com as meninas, por exemplo, foi assim, faz anos já, né? Eu comecei lá, elas começaram a manipular bem os fones, né? Tipo, associar já o grafema com o fonema, tipo, mostrava o O, ela O, mostrava o A, ela A, mostrava o V, ela V, mostrava o F, ela F. Aí a hora que elas já estavam bem craque nisso, aí eu comecei a juntar palavras de 2 letras, né? Oi, e tal. Aí depois, eu só comecei a colocar algumas consoantes, né? Daí tipo, oi, daí colocou o B antes, daí ficou boi, entendeu? Ua, au, ua, aí lua, então colocou ficou lua. Isso. Aí elas iam montando, e conforme elas iam montando e descobriam o que estava escrito, elas ficavam super satisfeitas, ficavam claro. muito felizes assim, de conseguir resolver, né, ler as palavrinhas, sabe? Isso é uma coisa que foi muito importante também, né, que eu não falei, mas começa a fazer essas modificações principalmente no começo da palavra, tá? Porque é mais fácil ela perceber. Depois você vai pro prefixo, final, né? Isso, no prefixo. Depois vai pro final, depois vai pro meio, tá bom? Então a atenção no começo da palavra ali é mais fácil, tá? E depois você vai trabalhando no final, no meio, etc. Você pode colocar boi, aí depois colocou bola, né? Boia, né? A mesma coisa, né? Bu, I, A. Só colocou o B, depois o A, né? Fica boia, né? Isso, eu entendi o que você falou. Vai aumentando no começo e depois no final. Isso, depois que ela já estiver manipulando bem, lendo bem. No começo, aí depois começa a trabalhar no final, etc. Então, sempre pensando do mais simples mesmo, do que ela já domina bem, pro mais difícil, né?